8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milclean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, o bate-papo de todas as manhãs ao vivo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Carmo, boa semana. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, a todos que nos acompanham. Você me permite aqui na abertura, quero mandar alguns abraços aqui. Primeiro para o Padre Célio Antônio, Padre Célio São Paulino, perdeu do Remo ontem, Padre. Padre Célio está sempre acompanhando a gente aqui, queria saber da seleção brasileira, aquela coisa toda. Padre Célio lá da paróquia São Bento, também de Santo Edivio, estive com ele ontem pela manhã. Nicolini, sexta-feira estive lá na posse do presidente Fred Gurati para mais 2 anos, comandando a Vermelhinha, Associação Esportiva São José, o Clube Santa Rita. Mandou-lhe um abraço, o pessoal todo por lá que a gente encontrou, o Rogério Ciborgue, o Zezinho Frige, o Sérgio Beig, o Almir Fernandes, o pessoal todo que estava por lá, o Rosano Amarelo, também o Montanha, o pessoal, o João Frige, ex-presidente, o Carlos Alberto, que foi jogador de São Paulo nos anos 60, 70, jogou no Grêmio, grande jogador do meio-campo do São Paulo. O Rafael, atleticano, pai dele também nos ouve todas as manhãs. Abraço para todos eles aí que nos acompanham, viu, Nicolas? A audiência está realmente em alta. Muito bom. Depois do momento Maguila do Antônio Carmo, vamos falar de esportes. Carmo, você pode escolher hoje. Você quer começar falando do 6-2 do João Fonseca ou do 6-2 da seleção? Tem essa possibilidade, né? Mas vamos começar com a seleção que terminou depois. O João Fonseca acabou um pouquinho antes. Não é todo dia, né? Não é todo dia que a seleção faz 6, pode ser contra o Panamá, e nem um tenista brasileiro faz 3-1 indo para uma quartas de final de Roland Garros, aliás, 22 anos. Vamos começar falando da seleção. Ganhou do Panamá 6-2, um time no primeiro tempo, um outro time no segundo tempo. Primeiro tempo 2-1, segundo tempo 4-1, meu querido Antônio Carmo. Placar final 6-2. Agora esse goleiro nosso no primeiro tempo, hein? Que medo, hein, Antônio Carmo? Tá, desviou, tá, não sei o quê, mas que medo do Alisson. O que você achou do Brasil? Quem está pedindo passagem aí? Teoricamente, o primeiro tempo é o time titular, tirando a zaga, né, que vai chegar. E segundo tempo, a rapaziada que está pedindo passagem. Quem está pedindo passagem aí, Antônio Carlos? O Carlo Ancelotti falou sobre isso, que ele ficou de olho ali, falou, opa, peraí, depois desse segundo tempo aí, talvez eu tenha que rever alguns conceitos. São muitas coisas que a gente poderia falar, o tempo é curto, Nicolini, mas eu vejo assim, não dá para jogar como jogou no primeiro tempo sem um meia de ligação. Matheus Cunha não faz essa função, jogar num 4-2-4, um buraco no meio campo, e você vê que o Casemiro é que tinha que chegar mais, o Bruno Guimarães fez uma partida muito fraca, o lateral esquerdo, então, os dois, né, o Alexandre, e depois a entrada também do outro menino lá, não resolveu nada. Mas o primeiro tempo do Brasil só teve basicamente o Vini Júnior fazendo alguma coisa, chamando um pouco a responsabilidade, o que é interessante. De resto, realmente, foi muito fraco. Então, Nicolini, como a gente tem que ser justo, no segundo tempo, quando mudou tudo e a seleção foi muito melhor, e graças principalmente a 2 jogadores, o Danilo Santos e ele, Lucas Paquetá, que a gente desce a lenha aqui todo dia, né? Mas ele ontem fez aquilo, Nicolini, que ninguém faz nessa seleção. Ser meia de ligação, o meia que veio, pegava a bola, virava o jogo, chegava, finalizava, fez gol, deu passo para mais 2. Antônio Carmo. Foi um jogador decisivo. Partida, se para ontem fosse resolver quem vai jogar, Paquetá titular absoluto, Nicolini. Se ele jogar aquela bola que jogou ontem, merece sim. A gente tem visto ele jogar no Flamengo, como jogava lá na Europa, um futebolzinho bem mequetrefe. Mas ontem ele assumiu a responsabilidade. O time que entrou no segundo tempo, eu gostei do Ancelotti ter feito a mudança geral. Cada time joga um tempo. Tá bom, não adianta botar 15 minutos, 20 e tal. E aí ele deu chance para todo mundo. E aí quem aproveitou mesmo, na minha opinião, Lucas Paquetá e Danilo Santos. Você não pode ter o Danilo na reserva do Guimarães lá.
Não pode. Ele é muito mais jogador. Ele chega na área, ele finaliza, fez um gol espetacular. E o Paquetá, desse jeito, tira o Matheus Cunha e coloca o Paquetá, tá certo? E aí, de centroavante, você vai ficar com o Rafinha daquele jeito, aí o Igor lá, o Igor não sei o quê, pede passagem também, grandão do jeito dele, fez uma bela jogada, driblou, sofreu pênalti, né? Apertou o goleiro. E o Endrick não aproveitou a oportunidade, na minha opinião. O Ryan fez o gol, mas só isso também, mais nada, né? O lateral Douglas Santos mal passava do meio campo. Aquele banheiro lateral direito é para quebrar o galho, né? Também mal passava do meio campo. Pegava a bola e já recuava para o Danilo. Não temos zagueiros, né? Sim, os 2 zagueiros titulares é que vêm aí para jogar. Não temos laterais, na minha opinião, está comprovado. E no gol também não há nenhuma segurança. Acho que a seleção tem todo esse problema. Mas acho que ontem que o Panamá, gostei do Panamá, não deu pontapé, jogou bola, vai para a Copa, foi um sparring bem útil, atacou, finalizou, teve um momento lá que o Panamá tinha mais finalizações a gol do que o Brasil. Bola de fora da área, lembrando lá os anos 70, chutava muito de fora da área. O gol mais bonito do jogo foi o do Danilo, mas depois foi o segundo do Panamá, aquela bordoada lá no ângulo, sensacional. Sim. Né? Então foi um time que deu trabalho até. O goleiro deles é que, bem, você está reclamando de goleiro? Vá, pega do Panamá para você ver o que é. O rapaz lá é um perigo para o time deles, né? Mas o Brasil fez o que tinha que fazer, Nicolini. 70 e tantos mil torcedores, Maracanã amarelo, bonito, como há muito tempo a gente não se via, né? Não via isso, e muito bacana. E o Brasil foi embora, vai viajar hoje à noite e deixou aí, na última impressão, um bom momento, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, depois de fazer 1-0 com 1 minuto, só deu Panamá, né? Empatou o jogo e até os 25, 30 só dava Panamá. Eu falei, esses caras vão virar o jogo. E aí, o Brasil conseguiu fazer um segundo gol, né? Que o VAR demorou, achou um jeito lá e o gol foi validado. E teve mais uma outra chance, mas não empolgou. O time do segundo tempo foi mais empolgante, Nicolini, principalmente pelo Danilo Santos e pelo Lucas Paquetá, os 2 jogadores que deram vida, deram alma ao meio-campo do Brasil e, consequentemente, ao ataque, né? Nicolino, já diz a música, né? Bola na trave não altera o placar. E o meio-campo, né? Só joga quem sabe. É ali que se define, é o coração do time. É ali que a coisa resolve. O Brasil, no primeiro tempo, não tinha meio-campo. No segundo tempo, teve. Mas pegou um Panamá um pouco mais cansado, mas trocou todos os jogadores também. Méritos para aqueles que entraram, Nicolini, e aproveitaram a chance, né? O Danilo Santos, principalmente, não pode acertar, não pode ficar fora dessa seleção de jeito nenhum. Mas lateral nós não temos, zagueiro nós não temos, né? Vamos ver agora aí o que vai acontecer. É isso. É acreditar que a zaga melhora muito com a chegada do Marquinhos e do Guimarães. Aliás, no sábado, a gente teve a final da Champions, o PSG foi bicampeão nos pênaltis, Antônio Carmo, e a última cobrança do Arsenal foi justamente o Bruno Guimarães, zagueiro da seleção brasileira, que cobrou para fora. Né? O Gabriel, o Marquinhos, né? Gabriel Magalhães, cobrou para fora. E que cena, né, do Marquinhos, que era do PSG, todo mundo do PSG saiu comemorando, o Marquinhos foi lá dar um abraço no cara, até porque falou assim, beleza, velho, faz a mala aí e vamos para a seleção, semana que vem, nós vamos ganhar a Copa do Mundo junto, e vamos embora. Eu penso assim, Nicolino, quando você perde o último pênalti, só você perdeu, o caso, por exemplo, acho que foi assim na Copa do Mundo, França e Itália, 2006, que só o Trezeguet perdeu o último pênalti, chutou no travessão, né, do Buffon. Todo mundo tinha acertado, ele errou o último. Quando você, igual Brasil e França em 86, Sócrates errou, Júlio César errou, não sei quem mais quem errou, Zico já tinha errado durante o jogo, então, agora do Gabriel Magalhães, ele errou o último, tá bom. Mas um outro companheiro dele também já tinha errado antes, então não foi por causa dele. Se o outro também tivesse acertado, ficava ali tudo igual. Então, acontece nos pênaltis, é isso aí mesmo, eu não sei se ele é cobrador de pênalti ou não, ficar para a última bola, né? Mas você, na sexta-feira, disse aqui o que aconteceu, o retranqueiro do Arsenal, que não quis jogar bola, né? Deu sorte de fazer um gol aos 5 minutos e depois, né? O Arteta lá falou, agora deu todo a bola mundo pro PSG atrás, e falou, não vai, para segurar. Se é o clube do Remo, que você vai ficar com todo mundo lá atrás, é mais fácil de segurar, se a Chapecoense, mas contra o PSG não dá.
né? E quando teve chance no contra-ataque, 1 ou 2 apenas, depois de 1-0, falava, vamos levar para os pênaltis de qualquer maneira, depois que tomou o gol de empate. Foi muito retranqueiro, muitas brincadeiras em relação a isso, PSG bicampeão. É isso, meu querido Antônio Carmo, PSG bicampeão, a zaga vem e vamos ficar de olho aí. Eu acho que o 4-2-4 acabou ontem do Mister. Não, eu acho que ele já pensa em ter mais um jogador do meio campo e é na vaga do Matheus Cunha, né? E é na vaga do Matheus Cunha, a gente passar a jogar sem um centroavante de ofício, sendo essa uma opção para mudar o jogo. E aí o Igor tá na frente. Mas eu não tenho hoje, com o Matheus Cunha, eu sei Matheus Cunha, não tem, Nicolas. O Matheus Cunha joga no meio, ele estava mais atrás do que o Rafinha é mais avançado, não é a dele. Eu não entendo só assim, nós aqui, que não sabemos nada de futebol, nunca chutamos uma bola num jogo oficial, né? E tanta gente, e o Carlo Ancelotti, com toda a sua experiência, né, de ser multicampeão com o Real Madrid, de ter sido jogador de seleção e tal, será que não consegue ver isso, que não dá mais para jogar nesse esquema de 4-2-4, não existe mais. Não, isso era dos anos 50, 60, né? Nos anos 70 ele já foi subindo, mudando para o 4-3-3. Camisa 8 já vinha fazer uma função ao lado do meia. O Brasil não tem, você tem 2 volantes, né? E aí, 2 volantes que não constroem. O Casemiro, ele chega na frente até. O Bruno Guimarães lá, para mim, é fraco. Eu não gosto do futebol dele. Se entrar o Danilo Santos, ele constrói. Você viu o que ele fez ontem? Ele vinha, buscava a bola, tocava, passava, entrava na área. Bruno Guimarães não faz nada disso. O Danilo é muito mais jogador. Então, pelo menos, se quer manter esse esquema, tem que pôr o Danilo no lugar do Bruno. Mas não pode. Fica um vazio ali. E não dá. Desse jeito não dá. E sem centroavante. Por exemplo, o Luiz Henrique jogou muito mal, né? Acontece e tal. Pode ser Será que vai ser ele o titular ali pela direita agora? O que pode fazer com Vini e Rafinha, se você for deixá-los do jeito que jogam? O Vini na esquerda pelo Real, o Rafinha sendo meia pelo Barcelona. Então põe o Igor de centroavante, você já tem um centroavante, então tira o Matheus Cunha, tira o Luiz Henrique, mudanças acontecerão, tenha certeza disso. É isso, e a gente já deve ver no jogo contra o Egito no próximo sábado, já em solo americano, isso. O último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E podemos dizer isso, né, cara, para fechar nossa página de seleção. O Ancelotti botou todo mundo para jogar, para soltar a perna nesse jogo, todo mundo jogou. Então todo mundo pôde brincar um pouquinho contra o Panamá, 6-2, tá tudo bem, né? Agora, contra o Egito, ele já deve colocar o time base da estreia e manter esse time pelo menos 80, 90 minutos, 70, 80 minutos, né, Antônio Carlos? Que agora tem que começar a dar liga no time. Ele já viu, agora ele já sentiu quem pede passagem, quem não pede, quem treme, quem não treme. Eu acho que o Luiz Henrique tremeu um pouco no Maracanã com 73 mil torcedores, maravilhoso, lotado, bonito, e a torcida quente com o Brasil, ela só esfriou na hora do gol de empate do Panamá no primeiro tempo, mas depois, mas às vezes o jogador treme um pouco e vê aquela empolgação, aquela coisa, não sei se o Luiz Henrique tremeu, né? Apesar de jogar tantas vezes no Maracanã lotado com o Botafogo, né? Mas assim, sentiu, não perdeu foi bem. A chance, né? Será que ele que vai ser sacado, o Matheus Cunha que vai ser sacado? Enfim, agora é com o Mister, que vai ver quem tá, quem não tá, e vamos pro pau, né? Excetuando essa seleção de 70, que começou com Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino, e foi do começo ao fim. 58 mudou, 94 mudou, 2002 mudou, e quando você já tinha jogadores de muito mais qualidade. Agora que você não tem ainda, tanto faz você tirar Rafinha, você tirar Luiz Henrique, você tirar não sei quem, ninguém vai sentir, tá tirando o Pelé, tá tirando o Zico, tá tirando o Ronaldo, não, qualquer um desses que sai aí para entrar outro, tá numa condição melhor. Eu acho que teremos sim mudanças, e claro, hein, o jogador mais aplaudido, nem jogou, né? A torcida cantou o nome do Neymar, que é o... Por que é isso, Nicolino? Porque é o único conhecido dos últimos 15 anos de verdade no futebol do Brasil. Com certeza, 50 mil torcedores que foram no Maracanã, então sabia quem era o zagueiro, o meio, quem é aquele cabeludo ali, quem é aquele ali, sabia um ou outro. E o Neymar todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Por isso, né, acabou o jogo, que aconteceu, o time inteiro do Panamá, a delegação inteira, o presidente, o roupeiro, foi todo mundo tirar foto com o Neymar. Demorou meia hora para sair do campo, né? Isso sem jogar. E a hora que ele tiver bom, ele vai para... Aliás, né, foi falado no fim de semana, ele vai para a Copa, não será cortado. Pronto, acabou, não tem mais especulação.
que a gente estava falando na sexta-feira, que acabou no sábado. Ele falou, ele vai para a Copa, acabou. E ele vai para ser aproveitado, mesmo que seja a partir do terceiro jogo, disse o Ancelotti. Então, tá bom. E ele, estando bem, você acha que ele não joga nesse time aí, Nicolini? Qualquer lugar de qualquer um. O Ancelotti já falou assim, deixa eu acertar o Neymar pelo menos por uma meia hora, porque com ele já vai ser difícil, sem ele nós vamos precisar, né? Vai. Nicolini, vejo a gente vai falar muito de Copa do Mundo, né? Mas o Brasil hoje, para mim, é uma sexta força do futebol mundial. Vamos falar mais sobre isso para frente aí. Vamos. Enfim, vimos o time que vai para a Copa, a base do time é essa, e vamos nessa agora para o amistoso contra o Egito, sábado à noite, lá nos Estados Unidos, acho que é 7 da noite, horário de Brasília. É 7 horas lá em Cleveland. E certinho, viaja hoje para os Estados Unidos, chega lá tarde à noite, vai treinar terça, quarta, quinta, sexta, joga sábado, descansa domingo e treina de segunda a sexta para estrear sábado na Copa do Mundo, meu querido Antônio Carmo. Esse é o planejamento da seleção. Vamos acompanhar, vai Brasil, que a minha fé te empurra, mas tem que ter muita fé esse ano, porque o negócio não tá fácil não. Vai. Dito isso, já falamos da Champions, vamos matar a página esportiva de futebol antes da gente falar do tênis. O Mantiqueira perdeu para o União de Mogi no Paulistinho da segunda divisão, que ficou fora agora da zona de classificação. Está em quinto com 8 pontos, o Mauaense tem 9, o Mauaense conseguiu um empate importante, subiu a 9. O União Mogi foi a 10 com a vitória, 7 rodadas, faltam 3, Antônio Carmo. O Mantiqueira jogará 2 partidas em casa, né? Uma delas já no próximo fim de semana, contra o melhor time do grupo, o Itaquá. E aí ele vai ter que correr um pouco mais, porque se ele tropeçar, e o que é normal, os adversários podem dar uma subida. E depois ele pega o Barcelona fora, obrigação de 3 pontos, e fecha em casa contra o Mauaense, que hoje seria o confronto direto. Então tem que esperar. A derrota contra o União de Mogi não estava nos planos, mas também não é assim assustadora, não. O União está na briga pela classificação. Mas o Mantiqueira está vivo, depende só dele. Vivo tá, né? Meio capengando, mas tá vivo, Antônio Carmo, né? Tá fácil, semana que vem o jogo é complicado. Pega o líder do campeonato, tá invicto ainda o Itaquá, e se não perdeu. E se perder em casa, eu acho que daí dá adeus. Né? Aí fica difícil. É isso. Brasileirão, Antônio Carmo, tivemos aí a rodada de número 18, a última antes da parada da Copa, já com times desfalcados e tudo mais, mas o Flamengo fez 3-0 no Coritiba, no Maracanã, com o time reserva. O Atlético Paranaense ganhou do Mirassol 1-0. Esse Atlético Paranaense, hein, acertou, hein? É o 4º colocado do campeonato com 30 pontos. Tá bem demais. Tá jogando direitinho. Muito bem. O Corinthians aliviou a crise, foi lá no Sul e ganhou do Grêmio 3-1. Luiz Castro também pode dar mala para ele, né? Pode dar mala pro Luiz Castro. Não deu certo. Né? Tá ali um pingo de ponto fora da zona do rebaixamento, mas vai muito mal o Grêmio, não tá bem. E ele não consegue acertar o time. E o Corinthians não tem nada a ver com isso, já é o 10º colocado com 24 pontos. O Bahia ganhou do Botafogo 2-1, o Santos fez 3-1 no Vitória, o Red Bull 3-1 no Internacional. O Vasco é que deu a nota também. E vai passar todo o período de Copa do Mundo na zona do rebaixamento. 50 dias. Perdeu em casa para o Galo Mineiro 1-0. O Palmeiras venceu a Chape 1-0, Cruzeiro e Fluminense ficaram no 1-1, e o Remo aos 48 do segundo tempo, numa bobeada da zaga do São Paulo, 0-0, jogo bodorrento, a zaga entregou, o menino fez o gol, 1-0 Remo, e o São Paulo já cai para 8º lugar, Antônio Carmo. E aí? A torcida de São Paulo não aguenta mais, né? Por que trocou? Tirou o Crespo, era líder do campeonato, veio o Roger Machado, agora entra Dorival Júnior. O time não tá jogando. O time do São Paulo é fraco, Nicolini, e Dorival Júnior pode até, depois da Copa, dar um jeito aí em alguma coisa, mas nitidamente São Paulo, que começou o campeonato pensando até que poderia brigar na parte de cima da tabela, já caiu pro 8º, vai pensar em Copa Sul-Americana mais uma vez. A não ser que mude muita coisa, contrate uma meia dúzia de jogadores aí de qualidade, porque o time realmente é fraco e tem jogador ali que nunca poderia estar vestindo a camisa do São Paulo. O Remo não tem nada a ver com isso, Nicolini, eu já estava decretando ele de volta para a Série B, já foi a 18 pontos, está 3 atrás do Grêmio. Se ele ganha,
um jogo, aí ele passa o Vasco, encosta no Grêmio e tal, e tá vivo na competição. O clube do Remo vai, ao contrário do Vasco, que vai passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, o Remo também passará, mas subindo de produção e tendo muita condição de melhorar aí ao longo do campeonato. Muitos jogos interessantes. Nicolai, eu acho que tem uma coisa diferente do elenco Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, desfalcado de 10, 12 jogadores, ganhou do Coritiba 3-0. E com o elenco, com jogadores que foram colocados para jogar, com mais punch, com mais lastro. O Palmeiras teve que colocar lá 2, 3 jogadores, meu Deus, naquele tal de Luigi, centroavante, ele é medonho, né? Não serve para jogar no Palmeiras, aquele lateral direito e tal. E o Flamengo tem um elenco mais qualificado. O Palmeiras tem que olhar isso. Se quiser ter um segundo semestre melhor, ele precisa contratar. Principalmente que pode perder o Flávio Lopes, pode perder o Alan e tal. E aí, ele precisa contratar pelo menos uns 5 jogadores para fazer. Para a seleção da Argentina. Pode contratar uns 5 para recompor o elenco, para ter jogadores no momento desse, como foi agora, que ele ficou sem 12, né, dos chamados titulares ali e tal, para poder ter um grupo melhor para brigar por títulos, porque se de repente um jogo de ontem não fosse contra a Chapecoense, fosse contra um Cruzeiro ou o próprio Flamengo, o Palmeiras não teria, né, muito mais problema. Um jogo que teve né, que roteiro, né? O Alan expulso no primeiro tempo, com 15 do segundo tempo, Paulinho tinha entrado, faz 1-0, com 49, 50 do segundo tempo, Chapecoense empata o jogo, o VAR diz que teve uma falta ali, que para mim aquilo não é falta, Nicolini, mas o VAR marca o que quiser, não falo mais nada, ó, foi a favor do Palmeiras, né? Mas acho que aquilo ali não é falta, não. Se fosse um gol do Palmeiras anulado, eu reclamaria. E acho que o Chapecoense tem que reclamar. Aquilo ali não pode marcar de falta e tal, sei lá. Eu não tenho uma câmera assim que... E depois um pênalti também, meio que parece fora da área, e o rapaz lá, o Bolazier, chuta o pênalti no travessão e acaba o jogo, né? Que coisa, que roteiro espetacular para o Palmeiras se manter na ponta da tabela, né? O Botafogo, Nicolini, Bahia, o detalhe do jogo é o seguinte, tem uma nova regra no futebol, que já está funcionando, né? Que o goleiro fica com 8 segundos, o árbitro vai contando, né? E se passou dos 8 segundos, ele dá escanteio para o adversário. É isso que tem que acontecer. Isso começa a valer depois da Copa. Não, já tem um agora. Copa, porque vai valer na Copa. Não, tá valendo na Copa, vai ser diferente até, mas já tá valendo, essa 18 segundos já tá, Nicolini. E o árbitro aplicou corretamente contra o Botafogo, do goleiro Neto. O goleiro Neto pegou e simplesmente soltou o caminhão de melancias e palavrões em cima do árbitro, vai para aquele lugar, o juiz falou, tudo bem, com muita calma, tranquilo, tirou o cartãozinho vermelho e falou, pode ir embora. Pode ir embora, você me xingou e tal, não vai, né? Mas ninguém marca isso, Nicolino, ninguém dá esses 8 segundos. Outro dia estava marcando, o goleiro de São Paulo, Rafael, ficou 14 segundos com a bola na mão, contra o Vasco. Chutou a bola para frente e saiu o gol de São Paulo, né? Ninguém marca, mas o árbitro marcou, o goleiro se perdeu, foi expulso, o Botafogo ganhava o jogo de 1-0, perdeu por 2-1 na Bacia das Almas, salvou o Rogério Ceni, que está fazendo um péssimo trabalho. Bela vitória do Corinthians, bela vitória do Santos, né? E vamos seguir o campeonato aí, aquela paralisação agora, Palmeiras com 7 pontos de vantagem sobre o Flamengo, um jogo a mais, está vivendo um grande momento e vai parar para a Copa do Mundo com tranquilidade, pensando depois nas outras competições, sequência do Brasileirão, claro, que volta dia 22 de julho. 22 de julho, 50 dias sem Brasileirão, agora é Copa, meu querido Antônio Carmo. Mas olha, tivemos a 11ª rodada da Série B, na sexta o Juventude meteu 3-0 no América, que é o Lanterninha, o Atlético Goianiense no sábado empatou o clássico com o Goiás 1-1. O Criciúma venceu o Avaí 2-1, o Atlético venceu o Fortaleza 1-0, o Sport 2-0 no Náutico. O São Bernardo empatou com o Novo Horizontino 1-1, o Londrina perdeu em casa para o Vila Nova 1-0, o Operário ganhou fora do Ceará 2-1. O Cuiabá fez 2-0 no CRB, hoje tem Ponte Preta, a vice-lanterna contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 17º colocado, 2 times da zona do rebaixamento. O Sport assumiu com o Vila Nova a liderança da Série B. Um abraço aqui para o André Rosaboni, São Paulino, que diz que São Paulo vai descendo mais alguns degraus aí, que ele não confia no time para a volta depois da Copa do Mundo, não. O torcedor São Paulino realmente está preocupado. O Sport deu uma volta por cima, hein, Nicolino? Conseguiu ganhar o clássico, ganhou do Náutico, né? O clássico pernambucano, sim, lá na Ilha do Retiro, 2-0, isso dá moral. O São Bernardo empatou com o Novo Horizontino, perdeu a liderança, mas continua na briga ali. Hoje tem a Ponte Preta contra o Botafogo, 2 na zona de rebaixamento. A Ponte só tem 7 pontos, o Botafogo tem 9, a Ponte que não ganha de ninguém, né?
É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, na Série C, o Ituano perdeu do Caxias, a Inter de Limeira ganhou em casa, o Guarani assumiu a liderança, fazendo 5-0 no Amazonas. E a Ferroviária foi lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco, empatou com o Santa Cruz 1-1. Meu querido Antônio Carmo, essa é a Série C, e a Série D vai para a sua última rodada da primeira fase, com todos os paulistas classificados aí, encaminhados para a classificação. Só o Velo, que precisa na última rodada ganhar seu jogo em casa do Maricá. Tá bom, Antônio Carmo? É verdade, o Velo que está atrás está com 10 pontos, o Maricá tem 11, mas haverá esse confronto direto aí, ganhou, classifica, se empatou, empatar está fora. É o único nessa situação. Sim. Noroeste 15 de Piracicaba já classificados no grupo 14, Português e Água Santa garantidos no grupo 13. Muito bom, Antônio Carmo. E o João Fonseca, Antônio Carmo? Vamos lá, por partes. Na sexta ele ganhou do Djokovic depois de ver o cavalo deitar com arreio. Você está perdendo de 2-0 já é uma desgraça. Você está perdendo por 2-0 e aí do outro lado o Djokovic é pior ainda. Aí você fala assim, enquanto tem bambu tem flecha, vamos pro pau, virou o jogo 3-2, ganhou do homem com 3 aces. 3 aces para fechar o jogo. Espetacular. Craque. Aí pegou o Casper Ruud, que é chato pra chuchu. E deu uma canseira ontem num jogo espetacular. Eu assisti boa parte do jogo, segundo set acabou agora de madrugada. 1h20 de set, Antônio. Não acabava nunca. Tie break 10-8, um negócio espetacular, um nível altíssimo, poucos erros. Olha que partida. E deu João Fonseca 3-1 com 6-2 no final. Por isso que a gente falou, para quem não sabe, do 6-2 da seleção e do 6-2 do João Fonseca. No quarto set, o Fonseca ganhou por 6-2, fez 3-1 e vai pegar agora um rapaz desconhecido aí também nas quartas de final, Antônio Carmo. Fale do João Fonseca. Ele vai jogar contra o Menzik, que é um jogador, jovem também. Tcheco. Que tem tcheco, 19, 20 anos, é da República Tcheca, né? É o número 27 do mundo, tem 20 anos e que, já falando dele, esse ano ganhou a final no Saibro de Miami contra Novak Djokovic. Então, é um adversário. Não, vai querer moleza também agora? Vai querer jogar contra agora, os aposentados? Vai jogar... Ô Guga, vem aí, vamos jogar nós aí, tal. O Guga estava lá vendo o jogo e tal, que não tem jeito. Contra o Djokovic é assim, o Djokovic, se não me engano, ele tinha perdido um jogo só depois de ter feito 2-0 lá no Saibro, alguma coisa assim, esses números todos que tem. O João Fonseca foi heróico, foi extraordinário, escreveu o nome dele, esse jogo fica para sempre, de maneira guardada, de maneira indelével na história, não só do tênis brasileiro, mas mundial também. Uma vitória épica, fantástica, espetacular, sensacional, né? Esses 3-2 do João Fonseca sobre Novak Djokovic, que o aplaudiu depois, disse, ó, segue o seu caminho. É isso aí. A gente tem duvidado, né? O grande Adilson Monteiro, que nos ouve sempre, Adilson Donizete Monteiro, na sexta mandou, vocês estão falando mal do João Fonseca, ele vai ganhar do Djokovic, né? E ganhou, e ele é um torcedor realmente que acompanha demais o João Fonseca. Abraço para ele que está sempre nos acompanhando aqui, o grande Adilson lá da Pirâmide. E aí, Nicolino, ontem o Casper Ruud, ele foi 2 vezes vice-campeão lá em Roland Garros, conhece o caminho das pedras. E o João Fonseca não tomou conhecimento dele, não. Vitória, né? Espetacular. Bom, vai bem demais, já está escrito o nome dele aí no torneio, agora, quartas de final, Nicolino. Pela primeira vez ele chega nesse patamar. Amanhã pega o garoto, tá lá, o garoto, como ele, né? Ele é número 29 do mundo, o garoto é 27, um tem 19 anos, outro tem 20, tudo igual. E ambos nunca se enfrentaram. Eles iam jogar o ano passado uma partida, mas o tcheco sofreu uma lesão antes, desistiu do jogo. Primeira partida entre ambos. Um jogo... Agora não tem moleza, Nicolas, não tem para onde correr. Quem tem mais garrafa cheia para vender. Agora o João Fonseca está empolgando. É disso que a gente queria, né? Que a gente queria ver, é isso que a gente queria ver, é disso que a gente precisava quando a gente estava aqui falando de vez em quando que o João Fonseca estava enganando a gente, porque ele tem esse potencial maravilhoso. É isso, meu querido Antônio Carmo, vamos nessa acompanhar o João Fonseca, que joga amanhã, depois das 3 da tarde, então amanhã no fim da tarde, de novo, já saiu a definição agora há pouco, né? Já tinha saído o adversário, agora saiu o horário, ele joga amanhã, depois, não antes das 3h15 da tarde, né? Então vai ser 3, 4 da tarde amanhã. E foi o horário de ontem, né? Lá o jogo ontem lá em Paris terminou, era 15 para 1 da manhã.
Já estava frio, né? Porque lá durante o dia um calorão da Madrid. Todo mundo já de agasalho nas arquibancadas, né? E o jogo começou, na verdade, 7h30 da noite, 8h30 da noite lá em Paris. Vai ser assim de novo. Melhor, né? Porque ele não vai jogar naquele calorão. Ele jogou contra o Djokovic. Jogo, né? Que foi pela manhã no Brasil, à tarde lá com muito calor. À noite é melhor. Muito bom. Boa sorte para o João Fonseca. Vamos nessa, Antônio Carmo. Que, olha, Mike, nós só o show aqui, vai para mais uma Copa, tá bom? Um abraço. Jogar ele não vai, mas vai para a 6ª Copa do Mundo, coisa de louco, hein? Maravilhoso. Nicolini, do basquete, Franca já ganhou o primeiro jogo do Pinheiros, ontem pela manhã em Franca, está 1-0 na série, e na NBA, o New York Knicks já estava esperando o adversário, foi o San Antonio Spurs, que ontem, no sábado, derrotou o Oklahoma, favoritíssimo, lá em Oklahoma, e vai fazer uma final que já aconteceu há 20 e tantos anos atrás, quando o Knicks chegou pela última vez na final. A gente vai falar mais sobre isso daí, tá bom? Abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais.